E hoje o assunto que eu vou abordar com vocês é esse aí, teletrabalho. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Humberto, sou procurador do município e aqui eu trago temas de direito material e processual do trabalho para dissecar com vocês aí. Trago decisões do STF, decisões dos informativos do TST e também trago temas que podem ser objeto de questionamento no exame da Ordem dos Advogados. Então, sem maiores delongas, vamos aqui tratar sobre o teletrabalho. Bem, primeira coisa, gente, nós tivemos algumas alterações que foram promovidas pela Lei 14.442 de 2022 com relação ao teletrabalho. A primeira delas é com relação ao conceito de teletrabalho. Vejam só o que diz o artigo 75B da CLT. Considere-se teletrabalho ou trabalho remoto. Deixa eu pegar minha marca-texto. Considere-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Deixa eu voltar aqui a tela para explicar uma coisa para vocês. Vejam só, antes da entrada da vigência da Lei 14.442, nós tínhamos o conceito de teletrabalho que foi feito através da reforma trabalhista, lá em 2017, tá certo? E qual que era o conceito? O conceito era o seguinte, não havia a palavra trabalho remoto. O conceito era esse daqui, ó, considera-se teletrabalho a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo, tá certo? Essa era a redação legal de teletrabalho feita pela reforma trabalhista. Só que, já na reforma trabalhista, esse conceito já era criticado por alguns doutrinadores. Então, a professora Vólia Bonfim, ela entendia que o conceito de teletrabalho estava equivocado, porque tele significa distância. Então, a partir do momento que aqui, nesse conceito, nós temos que o teletrabalho vai ser o serviço fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não, ou seja, aqui já dá um indício de que o teletrabalho ele pode ser feito nas dependências do empregador, ela já descarta esse conceito. Mas o professor Henrique Correia diz que não, diz que o conceito, já na época da reforma trabalhista, ele era um conceito correto, porque dependendo das atividades, haveria sim a necessidade da presença em determinados dias da semana ou em determinados momentos, da presença do empregado nas dependências do empregador, tá certo? Só que com o novo conceito, vejam só, ficou um pouquinho mais confuso, porque vejam o que acaba acontecendo. A redação do artigo 75B, com as alterações promovidas pela Lei 14.442, acabou criando uma espécie de trabalho híbrido, como diz o professor Henrique Correia, porque tem alteração do conceito de teletrabalho e acaba unificando ele com o conceito de trabalho remoto, tá bom? Então ficou um pouco confusa essa redação, tá certo? Tanto que no parágrafo 1º, como eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu voltar aqui, existe a possibilidade, ainda que de modo habitual, do comparecimento do empregado no local de prestação de serviços, tá bom? Vejam só o que diz o parágrafo 1º. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto, tá? Então, vejam só, existe a possibilidade, sim, do comparecimento do empregado nas dependências do empregador para fazer o trabalho que, em tese, era para ser realizado à distância. Mas essa presença dele não descaracteriza o contrato de teletrabalho ou trabalho remoto, tá certo? Bem, continuando aqui, então nós temos quais requisitos ou características
do teletrabalho ou trabalho remoto. Primeira delas, trabalho fora das dependências do empregador, utiliza tecnologias de informação e comunicação e não configura o trabalho externo. Uma observação, o operador de telemarketing, ele não se confunde nem se equipara ao trabalho de teletrabalho ou trabalho remoto, tá bom? Então, vou ler aqui para vocês o artigo 75b, o parágrafo 4, que diz o seguinte, ó, o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou teleatendimento, tá certo? Bem, formalização do contrato de teletrabalho. O artigo 75C da CLT, ele descreve quais são as formas de formalização desse contrato. Então, vejam só, a primeira delas, contrato individual de trabalho escrito, tá certo? Segundo, o artigo 75C diz o seguinte, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho. A necessidade de especificar todas as atividades? Bem, eu entendo que sim, tá bom? E aí eu venho amparado também através da doutrina que eu utilizo para explicar para vocês aqui, que é do professor Henrique Correia. Sim, a melhor maneira para que tanto o empregado quanto o empregador não tenha dúvidas com relação ao que vai ser realizado através do contrato de teletrabalho é especificar todas as atividades. Por quê? Para o empregador, ele já sabe o que o empregado vai fazer, ele já sabe quais são as ordens que ele tem de direcionar ao empregado. E também ele não corre o risco do empregado pedir, aí numa eventual reclamação trabalhista, desvio de função, acúmulo de função, enfim. Por empregador, isso é de grande valia. E, obviamente, para o empregado também é importante, por quê? Porque ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer. Porque qualquer coisa que seja pedido fora do que está no contrato de trabalho, ele vai poder se negar, uma vez que, olha, no meu contrato de trabalho não está prevista essa atribuição, e se acabar dele exercer uma atribuição que não esteja no contrato, ele tem essa possibilidade de pedir, dependendo do regimento interno da empresa, se houver também regimento interno, ele pode pedir aí um eventual desvio de função, tá certo? Mas é bom, tá? Eu recomendo que para quem advoga na área trabalhista e se depare numa situação dessa, informar para o empregador, especificar exatamente quais são as atribuições, quais são as atividades que o empregado vai exercer se ocorrer a possibilidade dele querer trabalhar como teletrabalho ou trabalho remoto, tá certo? Bem, voltando aqui, pode haver alteração do regime de teletrabalho? Bem, vamos lá. Aqui eu vou dissecar algumas coisas para vocês. A primeira delas, alteração do regime presencial para o teletrabalho. Pode existir? Pode. Como é que é feito? Por acordo mútuo entre as partes e aditamento contratual. Vejam só o que diz o parágrafo 1º do artigo 75C. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. E a alteração do regime telepresencial para o presencial é possível? Sim, é possível, por determinação do empregador. Ou seja, ato unilateral do empregador, com aviso de pelo menos 15 dias de antecedência, através de aditivo contratual. E vejam só o que diz o parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então vejam só, pode existir alteração, o empregado ele trabalha no regime presencial e quer passar para o telepresencial ou teletrabalho. Pode,
Como é que é feito? Acordo mútuo entre as partes, aditivo contratual. Tá, estou no regime, o empregado está no regime de teletrabalho e o empregador quer transferir ele para o trabalho presencial. É possível? Sim, por determinação do empregador. O empregador ele vai informar ao empregado, olha, a partir do dia 30 de dezembro, por exemplo, você vai passar a exercer suas atividades de forma presencial. Tem que ter um aviso de antecedência de 15 dias, pelo menos, tá? Para questão de adaptação do empregado, e tem que também ser por aditivo contratual, ou seja, contrato escrito, tá certo? Bem, e aqui, para finalizar, eu trago para vocês aí a questão do princípio da inalterabilidade lesiva ao trabalhador, que vem descrito aí no artigo 468 da CLT. Por que eu coloco isso? Se houver prejuízo ao empregado com alteração, haverá violação desse dispositivo, sendo inválida a alteração contratual. Por quê? Porque muitas das vezes o empregado está acostumado com o trabalho presencial e fazer essa alteração para teletrabalho pode causar algum prejuízo? Depende, tem que analisar caso a caso. Pode ser que sim, pode ser que não. E o contrário também é verdade. O empregado estava trabalhando em regime presencial, foi para telepresencial e o empregador agora resolve mudar ele para o presencial. Pode ter algum prejuízo? Talvez sim, talvez não. Vai depender muito do caso concreto. Mas qual que é a base? É verificar se houve ou não prejuízo, e a base legal é o artigo 468, tá certo? Que qualquer alteração que cause prejuízo ao empregado, ele pode sim pleitear a nulidade dessa alteração, tá certo? Então, gente, hoje a aula foi sobre teletrabalho, foi uma aula curta, foi uma aula rápida. Eu espero que vocês tenham aqui gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.